Palmeiras é gigante, rapaziada. Que jogo do Palmeiras, que jogo do Palmeiras. Palmeiras 1-0, classificado para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes FIFA. Muito bem no jogo, entrou de fato para competir, entrou de fato com a mentalidade vencedora, a mentalidade de um time campeão. Venceu e venceu com méritos. Agora que vem é o Chelsea ou o Benfica. Mas esse Palmeiras realmente está fazendo história. Parabéns, os porcos é louco. Ronaldão, estão falando que é feio torcer pro Botafogo contra o Palmeiras, irmão. Feio? Falaram que é feio. Torcer pro Botafogo? É, contra o Palmeiras. Então nós vamos morrer, né? Rapaziada, que jogo! Meu Deus do céu, hein? Eu falei que ia ser um jogo duro, um jogo difícil. O Botafogo é uma equipe muito boa, mas o Palmeiras jogou igual o Palmeiras, com vontade, com atitude, marcando em cima do Botafogo, não deixando o Botafogo gostar do jogo. O Botafogo sentiu que do outro lado tem um time que é competitivo, é acostumado a jogar esses jogos grandes, acostumado a conquistas, você entendeu? Então, esses jogadores não sentem. Então, o que joga é Richard Rios, hein? Meu Deus do céu, parabéns aí ao Abel pela escalação do time, parabéns aos jogadores pela atitude e outra, torcida, que show de bola, hein? Parabéns à torcida do Verdão que lotou o estádio aí. Agora, Ronaldo Giovanelli, Sgarbi, Cicinho, seus secadores, não adiantou. Segunda-feira tem um jogo aberto lá, mas não adiantou, meu irmão. Não adianta secar. É claro que uma hora vocês vão acertar, mas não é nesse momento. Vamos comemorar. Parabéns, Verdão, parabéns pela classificação para as quartas de final do Mundial de Clubes. Isso é para poucos, não é para qualquer um não, é só para Verdão, para o Palmeiras. Então vamos embora, vamos descansar, parabéns, Verdão, para a grande vitória. Não adianta, secadores! Fala, rapaziada, só para começar aqui a resenha, deixando os caras comentando aí do linha de passe, vocês vão acompanhar aí a vitória do Palmeiras em cima do Botafogo, que, na minha opinião, não jogou nada, só deu Palmeiras e era para ganhar de 2 e 3-0. Então acompanha aí, galera. Possível, hein? Vai ter desfalques do Verdão, mas é possível passar por um dos dois aí, quem sabe chegar a umas semifinais. Dá pro torcedor do Palmeiras sonhar um pouquinho mais alto nesse campeonato e a gente vai falar sobre essa classificação que passa, Gianni. Passa por Paulinho mais uma vez. Que história, né? Já tinha feito o gol lá contra o Inter Miami, sido importante. E hoje o cara entra, faz o gol e sai. Paulinho é o nome desse Palmeiras, Jean. Tudo bem? Pois é, tudo bom, William? Eu gosto desse nome. Boa tarde a todos. Gosto. Paulinho? Paulinho? Gosto. Cara, é assim... Primeiro, a prova de que ele realmente só pode jogar 30 minutos, né? Porque ele entra, faz o gol e aí sai exatamente com 30 minutos nas pernas, ele é retirado do jogo. Acho que muita gente eu poderia até discutir se o Palmeiras tivesse tomado empate a entrada de um zagueiro, né? Porque as narrativas depois dos jogos são sempre muito baseadas nos resultados, mas acho que assim, a gente precisa olhar para o que foi o jogo, para o que foram 120 minutos e o Palmeiras foi superior indiscutivelmente. O Palmeiras exigiu muito mais do John, né? Nos dois tempos, no primeiro tempo da prorrogação e não no segundo tempo da prorrogação. Só para a gente ter uma ideia, do primeiro tempo do jogo até o final do primeiro tempo da prorrogação, foram 19 e 20 finalizações do Palmeiras contra 5 ou 6 do Botafogo. Sem acertar o Botafogo. Foram 3 ou 4 finalizações no alvo do Palmeiras e o Botafogo não acertou o alvo do Palmeiras. No segundo tempo da prorrogação, 10-0 de finalizações para o Botafogo. Então, assim, um jogo que muda completamente, claro, o Palmeiras fazendo valer a sua vantagem, mas, repito, eu acho que olhando para o que foi a partida, e por isso a gente dizia, né, acho que desde o começo da definição do confronto, a gente falou, esse é um jogo 50%, é 50%. Por mais que o Botafogo viesse jogando um Mundial melhor que o do Palmeiras, a gente sabe da capacidade do Abel também na hora de montar o time, e acho que a escalação foi perfeita. Podemos discutir, e acho que vamos discutir substituições. Para mim, principalmente a saída do Estevão e depois... Eu estava no melhor momento do jogo. Foi realmente incompreensível. E depois a entrada do Mikael na hora que ele resolve tirar o Paulinho.
Mas acho que assim, o Abel acertou na escalação, eu e o Birner estávamos juntos no pré-jogo e acho que parecia realmente a melhor ideia. A escalação que a gente imaginava aqui, né? Que era o que ele tinha que fazer, né? A gente conversou sobre isso ontem. Acho que o Alan, principalmente, foi a novidade. O resto a gente já imaginava mesmo. Ali, quem ia jogar do lado direito, quem ia fazer aquele papel é que era a dúvida, mas acho que a escalação foi a correta, o Palmeiras venceu. E o Botafogo jogou como se estivesse jogando contra o PSG. E acho que esse talvez seja o ponto. O Botafogo é o mesmo desde aquele jogo. Exatamente. E aí esse talvez seja um ponto de discussão para a gente falar do Botafogo. Eu acho que o Palmeiras jogou melhor contra o Botafogo do que o PSG jogou contra o Botafogo. O Palmeiras conseguiu arrumar soluções que o PSG não conseguiu. Aliás, o Palmeiras que estava cruzando muitas bolas na área durante a fase de grupos, né? Mais de 80, juntando os 3 jogos. O que menos fez hoje, com relação até ao que o PSG fez, né? O recurso do PSG foi esse. O Palmeiras fugiu desse recurso e, com o tempo, com o andamento do jogo, conseguiu achar caminhos ali para poder furar essa defesa do Botafogo. E aí saiu o gol no primeiro tempo da prorrogação. Finalmente, o Palmeiras, né, faz aquele jogo que a gente esperava um pouquinho, mas você falava, espera um pouquinho mais. Hoje já foi um pouco mais do que a gente tinha visto. Bela vitória, né, Birner? Tudo bem, William? Tudo bem? Boa tarde a você, Jean, Eugênio, Calçade, aos fãs das Fãs do Esporte. Eu acho que essa foi uma atuação digna de, entre aspas, estreia do Palmeiras no Mundial no mata-mata. Eu concordo com o Jean, o Palmeiras jogou mais que o Botafogo. O jogo ficou bem desconfortável para o Botafogo em grande parte, principalmente do tempo normal. E no começo da prorrogação também. Né? Até o Palmeiras fazer o gol, grande parte do tempo o Palmeiras tinha a capacidade de impedir que o Botafogo jogasse. Até cansar no primeiro tempo, o Botafogo mal conseguia passar do meio campo. O Abel adiantou a marcação, que era uma coisa que a gente falava bastante. E com essa escalação, e a gente comentava sobre isso antes do jogo, ele deu muita vitalidade ao sistema de marcação, começando dos atacantes. E o Botafogo, que gosta muito dos lançamentos longos, para tentar usar o Arthur, tentar usar o Savarino, até o Igor Jesus, não conseguia achar sequer um lançamento longo. Era tudo chutão para frente quando se livrava da bola. Né? Então, eu achei que a vitória ficou com o time que jogou mais. Era óbvio que o jogo seria decidido por um lance específico, ou de uma cabeçada, ou de uma jogada individual, numa cobrança de falta, que não haveria muitos espaços. Acho que tem que elogiar a dupla de zaga do Botafogo, porque a quantidade de vezes que os jogadores do Palmeiras fizeram jogadas cortando para dentro e que pararam nos jogadores do Botafogo, fazendo uma parede, assim, né, com chutes claros de chances de gols. Sim. Muito mais por mérito da zaga do Botafogo do que por erro de finalização do Palmeiras, que é uma coisa que aconteceu muito ao longo da temporada. Hoje não foi isso. Então, acho que ganhou quem jogou melhor e o Palmeiras vai desfalcado para outra fase, mas isso a gente conversa depois. Isso é uma outra conversa. Hoje é dia de comemorar, né? Hoje é dia do torcedor do Palmeiras celebrar sem se preocupar qual vai ser a zaga, o lateral, enfim. Vamos curtir o momento, né? Vamos curtir o momento também, que senão fica complicado. Paulo Calçade, melhor jogo do Palmeiras aí no campeonato. Tá cobrando? Nossa, foi do inferno ao céu, né? Do Inter Miami para hoje, bem diferente, hein? Tudo bem? Olá, William, companheiros, para você que nos assiste. Até porque a gente tá falando já de um... Tudo bem que ele lutava pela primeira colocação naquele jogo, mas a gente tá falando agora de um mata-mata que vai moldar muito o formato das equipes, né? Botafogo veio PSG, Atlético e Palmeiras. Idêntico. Só entrou o Danilo na vaga. O Gregory, assim, é isso. Não é que mudou o sistema, mudou a forma de jogar, isso não mudou. Então, e até falou isso o Paiva antes do jogo, ele encontrou o caminho e vai jogar. Eu acho que o Botafogo, a gente vai ver muito o Botafogo com essa cara aqui no Brasileiro em muitos momentos, até principalmente fora de casa. O Palmeiras, com mudanças, assim, surpreendentes, eu não vejo. Assim, o Abel surpreenderia quando você tem um treinador que vem sempre com o mesmo time, nunca mexe, e ainda mais em confrontos especiais ele gosta. Ele precisava resolver a bagunça que foi contra o Inter Miami. Foi uma bagunça, Palmeiras. E um jogo mais atento, com um calor terrível. Aqui está uma delícia, mas para quem tem que jogar 120 minutos, muitos ficaram dentro de campo aos 120, isso vai acabando, né, com as energias. Tanto que a gente pode até, depois, né, o gol pode ser fruto disso também, porque os times já estão muito mexidos em função do calor, das necessidades de cada um, tal. Mas o Palmeiras, com o Estevão do lado esquerdo, minha visão, por quê? Para poder ter um pé esquerdo e chegar à linha de fundo. Jogador com o pé esquerdo vai para o fundo. Se ele tem o cara que bate com a direita, aí ele faz muito bem. Ele usa até as duas pernas, mas esse cara tem uma profundidade no mano a mano.
o Alan do outro lado, o cara que pode cortar. Então eu tenho um que vai para o fundo e um que corta. Você tenta equilibrar a equipe para jogadas no mano a mano. Eu só achei, Calçado, só um parênteses, que eu achei que na hora que o Alexandre Barbosa e que o Alex Telles estavam pendurados, eu achei que o Abel fosse inverter. Para poder forçar. Para jogar o Estevão ali e tentar forçar um segundo amarelo para um dos dois, né? Podia. Ele preferiu talvez falar, o Alan consegue fazer isso. Pode ser. Pode dizer que é um jogador, um driblador também. O que o Botafogo acho que teve de virtude que atrapalhou o Palmeiras, isso, o Botafogo, assim, esse trio do meio de campo, com o Danilo Barbosa assim, à frente dos zagueiros e preso ali, para tirar a bola entre linhas do Palmeiras, para não chegar no Maurício. O Estevão pode circular por ali também. Vitor Roque pode sair. É uma bola muito perigosa. E com a chegada dos dois volantes, o Palmeiras não conseguia entrar. Então, você joga a bola para o lado. Só que hoje não era um dia de cruzar a bola. Não tem Flaco Lopes. Se ficar a bola para o Vitor Roque, ou é a bola na cabeça dele, ele sozinho, você ficar levantando bola para ver. Não é. Então, o que acontece? O Botafogo deixa ir para o lado e aí... Obviamente vai ter problemas, mas vai defender. Bola do Palmeiras, aquela bola de profundidade, você pode ver, o Palmeiras teve a bola, mas não conseguiu acessar os jogadores. Né? Não conseguiu. E o Botafogo, em contrapartida, quase assim, no primeiro tempo, total. Né? Chegava com poucos jogadores na área. Quando chegava, você via 3, no máximo 4. Então ele chegava com pouca gente. Então é um Botafogo que veio jogando contra o PSG do mesmo jeito. E aí, como ganhou do PSG, virou... É difícil você contradizer isso. Ficou que virou uma máquina de jogar futebol. Ele teve um sistema que deu certo, mas não é um sistema que dá certo em todos os jogos. E não deu contra o Atlético de Madrid, perdeu. Não deu contra o Palmeiras, perdeu também. É assim é o jogo, mas uma coisa que eu acho que ninguém ficou foi surpreso com o andamento do jogo. Uma prorrogação, um gol na prorrogação, e poderíamos estar vendo os pênaltis agora. Perfeitamente, poderia ter ocorrido. Só acho que o jogo foi um pouquinho melhor do que eu imaginava. Ontem eu estava preocupado. Eu achei que quem estava afim de comprar o Brasileirão para passar lá nas Europa desistiu nesse momento. Eu achei que ia ser um jogo muito travado ali. Aquele povo que se animou falou, se dá uma seguradinha na verba. Talvez. Eugênio, Palmeiras entendeu. Então, fala, rapaziada, bora finalizar aqui o vídeo naquela resenha, né? Que vocês acompanhou aí do pessoal comentando do linha de passe, trazendo o resultado aí que foi 1-0 pro Palmeiras em cima do Botafogo, que não jogou nada. Vocês acompanharam aí, assistiram o jogo, eu mesmo consegui assistir o jogo. Deu pra ver aí que o Botafogo não joga nada. Do primeiro tempo, do segundo, na prorrogação não comandou nem um pedaço. Só no finalzinho ali que fez quis inventar alguma coisinha, mas não deu nada não. O Palmeiras era para ter ganhado de 2-0, 3-0 aí, sem conversas, entendeu? Porque o Palmeiras comandou o jogo aí do primeiro ao segundo tempo. Na verdade, eu tava falando aqui com a minha esposa que tinha que entrar o Paulinho no primeiro tempo. Aí tem que respeitar o cara, né? O cara tá com problema de saúde na perna ali. Eu consegui ver ele alisando a perna ali, talvez é dores, não dá para saber. Mas esse gol aí salvou o Palmeiras. E também tem que o Abel chamar o rapaz aí e dar aquela... O Gosi tirou ele no segundo tempo, né? Porque, tipo, acredito eu que é para poupar ele, porque, na verdade, ele merece. Eu já falei, tinha que jogar com o Paulinho, nos outros vídeos que Paulinho, Maurício, até o Veiga mesmo, colocar a força máxima, os melhores que tem em campo, para poder corresponder aí. E é isso aí, vocês viram aí, acompanharam, deu o Palmeiras. Vai vir bomba aí, o time mais forte cada vez mais, né? E da mesma forma que passou o Botafogo, vamos ter coragem e ter confiança que dá certo sim. O jogo é jogado, é 11 contra 11, e no meio de campo, né? Quem tá melhor faz a diferença. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui, até a próxima aí.